Uma boa noite. Oi, Lúcia. Agora sim. Fecha as outras abas, Rosalie. Todas fechadas. Tá bom. Uma boa noite a todos que estão chegando. Uma boa noite. Oi, Du. Ada. Oi. Não tem Oi. nenhuma aba aberta. Tá chegando para você? A sua imagem ainda não está aparecendo para mim. Não? Não. Oi. Rosane mandou um oi. Agora sim. Conseguimos. Boa noite. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Renata Moreira Lima, sou fisioterapeuta, pedagoga e facilitadora de constelação familiar. E essa aqui é a Rosalie, minha amiga, advogada, psicoterapeuta, também facilitadora de constelação familiar e mediadora. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar, né? A gente trouxe esse tema, vamos conversar? Na verdade, às vezes as pessoas trazem muitas dúvidas sobre o que é a constelação, como surgiu, quais são as ordens que a cercam. Então, essa live vem nesse sentido da gente tirar essas dúvidas e conversar um pouquinho sobre isso. Fora isso, no finalzinho da live, a gente vai ter uma surpresa. A Rosalie preparou pra gente uma vivência muito, muito bonita. Então, eu espero que vocês fiquem até lá. E ela vai compartilhar também um pouco desse trabalho que ela faz no workshop dela de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é tão importante para o terapeuta, como também para todas as pessoas que estão no caminho da busca, né? Então, antes da gente começar, eu só queria falar um pouquinho sobre a constelação familiar, porque quando, assim, uma pessoa de fora ouve que não está dentro do meio da constelação, né, amiga? Ela acaba achando que constelação tem a ver com mastros, com astrologias, e que não é nada disso. Na verdade, o termo foi uma questão de tradução, que no alemão tem muito mais está voltado a uma questão do posicionamento, né? Do posicionamento que você ocupa dentro da sua família. Então, é para isso que a constelação familiar está olhando. E outra coisa que, às vezes, a gente ouve um pouco falar sobre as leis, regras, ordens, mas as ordens sistêmicas, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é muito mais também no sentido de como as coisas se organizam, e não de uma regra ou de uma lei rígida, não é, amiga? Mas vamos lá, agora vamos começar. Então, fala aí um pouquinho sobre a constelação, como é que é esse trabalho. Oi, Dani! Olá, boa noite para todos. Então, eu acho que é interessante, né? Antes de qualquer coisa, a gente falar sobre a base da constelação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Que está parecendo um pouco distante, tá bom, né? Tá. Sobre a base da constelação, né? Que base é essa? Essa base é a visão sistêmica. A visão sistêmica que norteia várias práticas, né? Que norteia a mediação sistêmica, a constelação sistêmica, o direito sistêmico. E o que é isso, né? O que é esse contexto sistêmico? Significa um olhar amplo para uma questão que é trazida para a gente e não limitada a uma pequena coisa. Por exemplo, o cliente chega perto de você, seja para o advogado, para o constelador, ou para qualquer outra pessoa que trabalhe como profissional de ajuda, o fisioterapeuta, né, o pedagogo, que trabalhe como profissional de ajuda, e a pessoa chega com uma questão. Quando ela chega com essa questão, a gente fala questão, um problema, né? Quando ela chega com esse problema, normalmente a gente tende a focar no problema e não no todo que envolve aquele problema. O que a visão sistêmica Sim. faz
é permitir que a gente olhe além daquilo que está sendo mostrado, né? Que a gente, sem julgamento, sem pensamentos preconcebidos, sem ideias formadas, criando já um diagnóstico sobre aquilo que está sendo trazido para que a gente possa incluir também o sistema daquela pessoa que está trazendo a questão. Então, Isso é uma coisa... é visão sistêmica, né? Sim. É você poder olhar para o outro, poder olhar tudo de uma forma bem ampla, sair do superficial, sair da margem para você ir e se aprofundar, auxiliar o outro a se aprofundar e encontrar a raiz do problema, e não apenas o ponto nevrálgico exterior, né? Então, vamos entrar na constelação sistêmica. O que é a constelação sistêmica? Quer fazer uma pergunta, Rê? E, na verdade, quando você falou isso, isso foi uma das coisas que eu aprendi na constelação familiar, né? Quando a gente olha o cliente que vem, o paciente, dentro da fisioterapia, você normalmente olha ele de forma individualizada. E a constelação, ela nos ensina a olhar o indivíduo e saber que ele faz parte de um sistema familiar, que aquela pessoa que chega ali, ela não está só buscando a cura para ela, mas também a cura, sem que ela saiba, para todo o sistema familiar dela. Então, a gente toma no nosso coração o cliente, mas também os pais desse cliente, né? Esse olhar sobre o todo, e que inclui, isso foi uma coisa que eu aprendi com a constelação familiar. Por isso que eu coloquei no início que essa conduta, esse tipo de tratamento pode ser dado para todos os profissionais da ajuda. Você falou aí do fisioterapeuta. O cliente chegou com uma dor e aí você faz o quê? Ao invés de ficar olhando aquele ponto nevrálgico, você vai além. Você tenta entender como é a vida dele, você tenta entender como é que é a dinâmica dele para você chegar na origem da dor. Então, retornando à constelação, né? A constelação é exatamente isso que você acabou de falar agora, né? A constelação é uma prática terapêutica, é uma ferramenta que ela é utilizada para ajudar as pessoas a conseguir entender o porquê que uma determinada questão, que uma determinada situação se repete. Então, o cliente chega especificando agora para a constelação, né? A constelação, como a maioria das pessoas sabe, foi criada, foi trazida por Bert Hellinger, um alemão que desencarnou agora ano passado. Ele foi padre, morou numa tribo Zulu, teve uma experiência muito grande. Inclusive, ele começou a divulgação das constelações após os 50 anos. E ele morreu agora com 92 anos, salvo engano. Então, o que acontece? A constelação é um mergulho, né, na raiz. Por isso que ela é simbolizada por uma árvore, por isso que nós vemos raízes, né? As árvores sempre com as suas raízes expostas. Por quê? Porque a constelação é uma ferramenta terapêutica que o terapeuta utiliza para ajudar o cliente a chegar à questão do problema, o problema que ele repete, aquilo que ele, por mais que ele tente sair dessa questão, ele não consegue. Isso pode estar relacionado à saúde, pode estar relacionado a questões financeiras, a questões de relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, troca de trabalho, não consigo me firmar, não consigo me relacionar, ou seja, algo que incomoda, que eu procuro ajuda, mas mesmo assim eu não consigo entender de onde vem aquilo. Por quê? Porque aquilo está além da sua compreensão. É um processo inconsciente numa ligação sistêmica, ou com seu sistema materno ou paterno. Então, a constelação é uma cirurgia breve, uma terapia breve, de um único encontro para cada tema. Não se fica constelando como as pessoas às vezes fazem, constela 1, 2, não se fica constelando. Cada tema, cada conflito, cada
é feito uma constelação. E o objetivo é esse, é encontrar a raiz do problema para poder tratar. Sim, então às vezes assim, a pessoa vai chegar, por exemplo, com questão de problema de prosperidade relacionado ao trabalho, ela chega com esse tema, e a partir desse tema é que ela vai. E aí é legal a gente falar, né, para quem não conhece, dentro do trabalho da constelação familiar, a gente tem tanto a ferramenta de trabalhar com o grupo, como trabalhar com os bonecos, com as visualizações, e hoje em dia também tem o trabalho da constelação familiar online, que possibilita a gente estar remontando esse sistema familiar e estar encontrando principalmente onde é que está o bloqueio, né? Quando você encontra o bloqueio, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que a gente encontra esse bloqueio? Uhum. Na constelação a gente tem muito esse conceito do fluido, da identificação. O que você está colocando aí para mim, que eu acho que é muito importante a tua pergunta, Renata, é a questão dos tipos de constelação, né? E como perceber isso. A constelação, ela, como você falou, ela pode ser feita de duas formas, né? Ela pode ser feita em grupo e pode ser feita também individual. Em grupo, a gente já sabe que é feita uma reunião onde várias pessoas atuam e trabalham, a pessoa traz a questão para aquele grupo e o constelador escolhe ou pede para o constelado escolher pessoas que vão representar pessoas do sistema familiar do constelados relativo àquele problema. Isso o constelador vai sentir no campo, né? No campo, que a gente chama de campo morfogenético. Onde é que é? É onde ocorre essa reunião de sentimentos sistêmicos, né? Então, ali dentro daquele campo morfogenético, o constelador vai distribuir as pessoas que vão representar as pessoas do sistema e ocorre a constelação, a dinâmica da constelação. Já a individual ocorre numa sessão particular entre o terapeuta e o constelador, e aonde se trabalha com bonecos, com visualizações e com outros recursos de acordo com o trabalho de cada constelador. Atualmente, tanto um quanto o outro está acontecendo online, né? Tanto a constelação sistêmica em grupo quanto a isolada. E como é que é feito isso e para que é a segunda pergunta que você fez, né? Como é que isso ocorre, né? Isso ocorre nessas duas reuniões e com o objetivo exatamente de poder ir na raiz do problema, trazer a reconciliação para aquele sistema, que é o objetivo principal da constelação, é trazer a nível consciente algo que está existindo, que está bloqueando a prosperidade, a saúde, o desenvolvimento daquela pessoa e fazer com que ela, de posse desse conhecimento, de posse dessas informações, né, que estavam todas a um nível de inconsciente, seja por fidelidade sistêmica, seja por qualquer outra razão, a pessoa ficou vinculada àquele ancestral ou ficou vinculada àquela memória que pode ter ocorrido na infância e reproduz ela de uma forma que venha prejudicar ele no desenvolvimento dele na vida, né? E dentro disso, eu acho que é legal, quando a gente pensa do trabalho da constelação, as ordens, né, que não, na verdade são ordens no sentido de como se organiza, a gente falou isso no início, sistêmicas, que aí a gente vai trazer a ordem do pertencimento, né? Todos numa família têm direito a pertencer. E o que é, por exemplo, para uma família, às vezes, que exclui um membro da família, ou seja, às vezes a gente tem, a constelação fala um pouco desses excluídos, às vezes crianças mortas, abortos, pessoas que tiveram vida religiosa, às vezes criminosos, pessoas que cometeram suicídio, que a família acaba por excluir, por esquecer esses membros, e de alguma forma um ente, uma outra pessoa da família, por identificação, e isso a gente vê, a constelação fala sobre esse conceito da identificação, né? Alguém se identifica de forma negativa, né, com algo negativo dessa pessoa e reproduz. Então, às vezes, a gente não entende por que um filho que recebeu tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, às vezes tende para o vício.
E o Bert fala isso quando ele fala no livro dele sobre as ordens. Às vezes os pais não entendem como é que eles podem dar tanto amor e às vezes algo acontece que foge à compreensão deles. Aí eles falam que o amor não é maior que a ordem. E aí a gente vem para a segunda lei, que é a da hierarquia, né? Que quem vem antes tem o direito a pertencer. E como dentro de um sistema, às vezes, um filho que se acha maior que o pai, maior que a mãe, e inverte esse valor, inverte essa ordem, como isso é nocivo tanto para o filho, porque ele vai acabar se identificando com questões desses sistemas, quanto como ele enfraquece esses pais, na medida que ele não honra aquilo que ele recebe deles, né? E a constelação fala disso, né? Quando a gente olha esses bloqueios. E a última lei é a lei do dar e receber, né? E a gente vê bem isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque a lei do dar e receber, a gente sabe que tem várias vertentes. Tanto para o relacionamento de casal ela é uma, quanto para relacionamento entre filhos, pais e filhos é outra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação de pais e filhos e irmãos. Ok. Então, como você bem falou, existe uma ordem. Essa ordem, ela é chamada por Bert como a ordem é uma ordem que, na verdade, ela rege todos os relacionamentos humanos, né? Relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares. E ela na verdade, essa ordem, ela vai além dessas três questões, que é o pertencimento, o equilíbrio entre o dar e o receber e hierarquia. Mas a gente, para poder se concentrar em algo que é o que realmente mais desequilibra as relações humanas, a gente Estamos voltando agora. Ah, legal. Então eu acho que vocês me escutaram até eu falar sobre pertencimento, não é isso? Pertencimento foi o que vocês ouviram? Então, tá, beleza. O que ocorre? Nessas três leis, elas estão ligadas ao relacionamento humano. Pertencimento. Quem pertence, pertence a algum lugar. Pertence a uma ordem. Filho é filho, pai é pai. Irmão é irmão. Amigo é amigo. Enfim, para você pertencer a um sistema, você tem que estar dentro do teu lugar. O filho que tenta ser pai e mãe do pai e da mãe está fora da posição, está fora do pertencimento. O irmão mais novo que tenta ocupar o lugar do irmão mais velho também está fora do pertencimento. A pessoa que foi excluída porque era louca, porque matou alguém, porque cometeu um crime, foi largada pelo sistema em algum lugar, ela Sim. também deixa de pertencer ao sistema. E aí o que acontece?
acontecem essas necessidades de alguém desse sistema vir para ocupar esse lugar. A mesma coisa acontece em relação à hierarquia. Pai e mãe são grandes e os filhos são pequenos. No trabalho, quem montou a empresa veio primeiro e tem que ser respeitado no momento que se procura introduzir coisas novas dentro do sistema. Entre o dar e receber, o que é o equilíbrio entre o dar e o receber? O equilíbrio do dar e o receber é uma igualdade. Esse equilíbrio só não vale para a relação de pais e filhos, porque sempre os pais vão estar na vantagem, né? Pais precisam, os filhos não precisam dar nada de igualdade para os pais, porque os pais deram a coisa mais importante para ele, que é a vida. Mas nas relações pessoais, entre marido, mulher, amigos, trabalhos, isso já corre de forma diferente. Por quê? Eu acho porque que vale... na relação marido e mulher, quando um homem dá mais ou uma mulher dá mais e o outro recebe mais ou recebe menos, o que vai acontecer? Vai acontecer o desequilíbrio. E aquele que recebe vai se sentir endividado com o outro que está dando e sem condições de devolver na mesma proporção. Então, isso vai causar um desequilíbrio na ordem entre o dar e o receber. Então, essas três ordens são importantes para que as pessoas possam ter um relacionamento bom, respeitando cada qual ao seu lugar, ao lugar que ocupa. Basicamente é isso. Assim, vou complementar, porque você fez uma pergunta mais ampla. E o que acontece quando isso é desrespeitado, essa ordem? Acontecem os emaranhamentos, né? As pessoas, elas criam uma fidelidade sistêmica e elas vão passar a fazer o quê? Vão passar a reproduzir aquilo que não foi resolvido, que está mal posicionado no sistema, por fidelidade sistêmica, por um amor enorme ao sistema familiar, mas dentro de um processo inconsciente. E aí nós estamos diante dos problemas que conduzem as pessoas na busca pelas terapias, pelas constelações familiares, né? E eu acho que quando a gente fala disso, tipo assim, os pais dão tudo e os filhos tomam, e não, os pais dão a vida, e por mais... E os filhos não têm como retribuir esse grande presente que é a vida. Não que, por exemplo, quando um pai ou uma mãe fique velhinho, os filhos não devam cuidar deles. Mas eles cuidam dos pais ainda do lugar de filhos, que é diferente de cuidar de um pai e uma mãe idosos, achando que é a mãe e o pai deles. Existe um respeito sobre a decisão deles, existe um respeito sobre a história de vida deles. Então, esse lugar tem que ser preservado, porque às vezes muitas pessoas acham que esse dar é tipo, meus pais só dão e na velhice eu não preciso cuidar. Precisa, só que isso não significa que você está devolvendo o que você ganhou, porque você ganhou algo que você só precisa devolver para os seus filhos, né? Quando se tem um filho, você pode devolver esse amor, tudo isso, esse cuidado que você deu. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Porque na verdade, né, Renata, o que acontece? Se a gente tivesse que falar em retribuição, você retribui a vida que os seus pais te deram, dando vida para os seus filhos. É nessa hora que você pode retribuir aquilo que der, porque é muito grandioso. A vida, ela é muito grandiosa. Sobre hipótese nenhuma, há preço pecuniário para isso, né? Sim. A vida, ela é sublime. Então, os seus pais te deram aquilo que mais ninguém podia dar. Aquele homem e aquela mulher, seus pais se encontraram num determinado momento da vida, se uniram e, a partir daí, eles se amaram e fizeram você. A partir do momento que eles fazem isso, e vem toda a carga genética, porque você é 50% de cada um, com defeitos, com qualidade. Por isso que a gente fala assim, não adianta dizer minha mãe é assim, meu pai é assim, eu não gosto disso nele, eu não gosto disso nela. Tudo isso está dentro de você. Se você não gosta neles, você não gosta em você. Então, qual é o caminho? É olhar para tudo isso, aceitar que eles sejam como são, aceitar que eles são grandes e você é pequeno
e você não repetir aquilo que você acha que pode ser mudado, que você tem uma função transformadora. Ah, tá me incomodando aquilo do papai e da mamãe, mas é do papai e da mamãe, não é seu. Então, vamos lá, eu vou aparar isso. Porque se eu começar a me incomodar com as atitudes do meu pai e da minha mãe, significa que eu estou muito identificado com eles. Eu só posso me incomodar bastante com algo que mexe dentro de mim, que está contido dentro de mim. Porque se não tiver contido dentro de mim, eu vou olhar para aquilo e simplesmente vou observar que é algo que não tem a ver comigo, mas que tem a ver com quem eu amo. E vou respeitar. É difícil? Sim. Claro que é difícil. Não é fácil. Mas é um aprendizado. É um aprendizado que a gente tem e deve praticar diariamente, né? Com certeza. E como isso tem uma frase sistêmica que a gente usa muito dentro da constelação, quando a gente vê esse tipo de inversão de ordem, né, de um filho se achar maior que um pai, que é no sentido assim, ele conseguiu olhar para esse pai ou para essa mãe e falar, olha, você é grande, eu sou pequeno, você dá, eu recebo. E você é o pai certo para mim, ou a mãe certa para mim. Né? Reconhecer que aquele ser humano, com todos os defeitos, qualidades, com toda a vida, é o certo, porque os pais, isso é legal da gente perceber, os pais nos dão o melhor, e mesmo as dificuldades, aquilo que eles tiveram de dificuldades, ou que eles nos frustram, eles também estão nos dando de possibilidade de crescimento, de possibilidade de amadurecimento. Né? Tem uma carta muito bonita do Bert, depois quem tiver a possibilidade de ver na internet, do Bert falando, é uma carta que ele faz à mãe. E aí ele está reconhecendo uma mulher, né? De uma mulher comum, que se apaixonou por um homem comum, vivendo uma vida comum, com todas as dificuldades, com todas as dores. Quando você reconhece isso e aceita de como você pode estar no seu lugar e ter uma ordem, né? Uma harmonia dentro do seu sistema. Isso é interessante da gente perceber. Sim. Não é fácil, né? Quando a gente faz uma colocação sobre... acontece muito, né? De eu estar fazendo uma constelação, de eu estar fazendo um atendimento, e eu, por exemplo, durante uma visualização ou durante o trabalho feito com bonecos, virar para o meu cliente e falar assim, vamos repetir esta frase. E quando você coloca uma frase para o cliente repetir, como, por exemplo, essa, então, é a principal. Eu aceito que tudo tenha sido como foi. Tem pessoa que trava e fala, ah, não, eu não aceito que tudo tenha sido como foi, não. Me causou dor, eu passei eu fui abusado, eu fui desrespeitado, eu fui negligenciado, eu passei anos sofrendo por causa dessa causa, eu não aceito. Então, o terapeuta, ele tem que ter essa visão de que cada um tem um limite, né? Isso aí a gente está falando, vou entrar, já adiantando, já vou entrar na postura do terapeuta, né? Sim, porque na postura do terapeuta, o terapeuta tem que compreender que ele não está aqui para poder mudar a vida do outro, né? O terapeuta, ele é um colaborador. A função dele, do terapeuta constelador, é ajudar a pessoa a olhar tudo do jeito que é, aceitar as coisas como são e se reconciliar. Mas essa é uma decisão do cliente, não é do terapeuta. Porque se o terapeuta ousar a querer ser um curador, entrar dentro do sistema do outro, para poder fazer transformações que não lhe cabe, que não é de sua responsabilidade, mas sim de responsabilidade do cliente, o que ele vai fazer? Ele vai prejudicar o sistema familiar do cliente, ele vai prejudicar o seu próprio sistema familiar. Por quê? Porque ele vai estar fora do seu lugar. E o lugar dele de terapeuta não é no comando da vida do outro. Sim. Não é de instrutor da vida do outro. É de um facilitador para que o outro tenha acesso aos segredos,
aos problemas ocultos, aquilo que você traz que te causa doença, dor e sofrimento, e que você não consegue encontrar, e lá no cerne da questão para poder resolver. Aí o terapeuta vai facilitar, através da constelação, essa visão para que você, cliente, possa decidir, por livre, espontânea vontade e responsabilidade, atuar em função da reconciliação com aquele excluído do sistema, como você falou no início, né? Bom que isso fique claro, né? Que excluídos são todas as pessoas de destino difícil, às vezes o próprio pai, a própria mãe, avô, bisavô, alcoólatra, assassino, estupradores, doentes mentais, padre, freira. Ai, Rosali, padre e freira, sim, porque são pessoas que eles mesmos se auto-excluíram através de uma escolha de sair do mundo para poder ir para um mundo religioso, né? Sair do mundo de ser pai, de ser mãe, enfim. Então, é muito importante isso, é muito importante que o terapeuta tenha essa consciência de que ele é um ajudante, que ele não é um curador. Curador é Deus, Deus cura. Nós, como terapeutas, a nossa função é exatamente ajudar as pessoas a encontrar as questões, e resolver suas questões, e não curar ninguém, né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. E a responsabilidade é do cliente, é de quem procura ajuda. Isso é muito importante, isso tem que ficar muito claro para poder o trabalho surtir o efeito esperado, né? Sim, e sobre essa postura do cliente em si, a gente vê várias questões, assim, é o que a gente fala, a constelação é um método de reconciliação com o seu sistema familiar. Então, tem determinados momentos que você acabou de sofrer um trauma ou ainda está num determinado nível que você precisa de terapia, realmente, que você ainda precisa elaborar essa imagem do pai, elaborar essa imagem da mãe, você ainda não está preparado para chegar numa constelação, ver tudo como é, aceitar e tomar eles. Isso é um processo e é difícil para todo mundo. Né? A gente vai estar a vida toda tomando pai e mãe em um certo sentido, não se toma de uma vez, a gente vai cada vez entendendo e interiorizando isso. E outra coisa que a gente vê é que às vezes o cliente de constelação vem querendo fazer algum tipo de aliança com o terapeuta, né? Ou de aliança de transferência, acabando querendo que o terapeuta ocupe um lugar na vida dele, que na verdade é um lugar que não cabe ao terapeuta, como você mesmo falou. O lugar do terapeuta é de um facilitador, é de alguém que vai caminhar para possibilitar que a pessoa veja o seu próprio sistema familiar, olhe para essas desordens, e não o trabalho de ordenar a vida do outro, né? A gente não sabe mais, a gente não sabe nada, quiçá sobre a vida do outro, né? É se colocar nesse lugar de humildade e entender o papel. Então, eu acho que como cliente, a gente também tem que saber que não é, porque senão parece que a constelação também é uma grande cura e tudo vai ser resolvido com a constelação familiar. Não, né? Eu tenho um cliente de entender o que está vendo, de assimilar, dele perceber, do campo se abrir e do quanto você transforma. Eu vou aproveitar, Renata, porque algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas e estão passando. Então, para a gente não deixar de responder, a Cláudia Amaral, ela está perguntando que o terapeuta entenda que seja a melhor representação presencial, e ela perguntou também acerca de poder não trabalhar com bonecos, né? Mais acima, ela perguntou isso. Ela perguntou sobre a constelação precisa ter passado por terapia anterior. Então, vamos dar um esclarecimento. O que acontece? Em relação aos bonecos, né? A terapia individual, Cláudia, ela é feita com bonecos, como nós falamos, com vivências, com papéis, com técnicas, com dinâmicas, com visualizações. Eu gosto muito do boneco. Eu, pessoalmente, Rosali. Por quê? Porque, através dos bonecos, eu trago para o campo os representantes do sistema e só você vivendo para você entender o que eu estou falando,
se é que você já não vivenciou. É através do boneco que o terapeuta ele tem os insights, porque, na verdade, o constelador, ele, quando ele abre uma constelação, ele entra no campo do cliente, ele entra no campo morfogenético do cliente, ele recebe as informações do consciente, né, daquele campo. Então, quando ele move, ou o terapeuta, eu na presencial, quem move os bonecos são os clientes. Agora, na online, eu atuo de duas formas. Primeiro, eu posiciono o boneco na mesa e aí pergunto para a pessoa que está do outro lado da câmera, é aqui que você quer que fique? É muito comum as pessoas dizerem, não, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para trás, mais para frente. O cliente, eu utilizo a minha mão para fazer o movimento para ele, na constelação privada, mas é ele que decide. O sentimento é dele, o pensamento é dele, né? E além disso, além desse uso do boneco, existe também as dinâmicas necessárias, com as frases sistêmicas, com as visualizações, para complementar esse serviço, né? Em relação ao cliente ter passado antes por uma terapia, não é necessário, tá? Você pode passar por uma terapia de constelação, tendo em mente que é muito bom que você faça uma terapia para cada tema. Se você tem um conflito com o teu pai e com a tua mãe, não fica procurando 1000 consteladores, vai levar o problema, eu quero ver esse problema com meu pai e a minha mãe. Aí vai para outro, não gostei do que ele disse, agora eu vou para o outro. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem um tempo para reverberar aquele trabalho que foi feito, né? Um bom trabalho, é claro, né? Ele tem um período para reverberar. E só no momento que, pelo menos, você deixa passar aí no mínimo uns 3, 4 meses, para você poder sentir de uma forma mais intensa aquilo ocorrendo na tua vida, na vida das pessoas que você está constelando, né? Porque, como eu falei, se reverbera, existe uma energia que ela vai lhe dando. Agora, eu acho que também é muito importante colocar que há pessoas que precisam de ter um acompanhamento terapêutico após a constelação. Por quê? Porque dependendo daquilo que você vai ver, você vai ficar solto e perdido se você não tiver, se o constelador não te acompanhar de alguma forma, né? Eu, durante um tempo, eu tenho um hábito, meu hábito quando eu atendo, eu disponibilizo para o cliente, para ele tendo alguma questão que eu possa ajudar, como eu sou terapeuta floral também, eu indico floral de bar, se há necessidade para a pessoa, mas a pessoa tem conflito que a pessoa precisa ter um terapeuta, ele precisa trabalhar aquilo. Às vezes é muita informação, é muita dor, é muito sentimento, é muito conflito, e aí ele sai da constelação meio que perdido, né? Como uma folha no ar. E agora, o que eu faço? O que eu vi? Então, é importante que ele tenha, se algo foi muito forte, que ele tenha um terapeuta, que o constelador indique um terapeuta, se o constelador não é psicólogo, se o constelador ele é um terapeuta de constelação, né? Porque existe o psicoterapeuta e o terapeuta. O psicoterapeuta, normalmente, é um psicólogo, né? Alguém que tem a formação em psicologia, que tem um CRP, que estudou. Então, ele vai acompanhar aquele cliente como psicólogo. Agora, sim, caso ele seja um terapeuta sistêmico, ele pode utilizar, de repente, uma terapia holística, né? Porque os terapeutas sistêmicos, eles, apesar de não terem a formação como psicólogo, têm a formação de terapia holística e pode trabalhar equilibrando energia, enfim, trabalhando chakras, trabalhando com cromoterapia, trabalhando uma série... Eu já vou te passar a palavra, Renata, só para fechar essa ideia, tá? Trabalhando com uma série de questões que ele vai poder ter o respaldo necessário. Mas é muito importante que exista essa consciência de que o trabalho da constelação não é milagre,
o trabalho da constelação é uma técnica terapêutica, é uma ferramenta terapêutica, da mesma forma que o equilíbrio energético, da mesma forma que a cromoterapia, entre outras excelentes ferramentas da psicoterapia. Então, eu acho que espero ter respondido a pergunta. Se ficou faltando alguma coisa, é só vocês escreverem aí e eu respondo, tá bom? Vamos lá, Renata. Vamos então, amiga. A gente falou que só fechando essa história da terapia, uma coisa não substitui a outra. O cliente pode ter acesso à terapia e fazer também o trabalho da constelação. Eu queria, a Rosalie trouxe aqui hoje uma surpresa pra gente, um trabalho, uma vivência pra gente experimentar um pouquinho do que a gente está aqui já falando há meia hora. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho da visualização que você trouxe e depois a gente falar um pouquinho desse projeto que você desenvolve de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal voltado para terapeutas e para pessoas que tenham interesse. Então... Ok. Então, vamos lá. Bem, eu convido a todos vocês, quem desejar, é claro, participar de uma visualização. Qual é o objetivo dessa visualização? É vocês tomarem a força da ancestralidade de vocês para poder lidar com alguma questão que esteja, nesse momento, necessitando ser resolvida e entendida. Tudo bem? Todo mundo topa? Eu topo, okay? Eu tô... Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, para que vocês fechem os olhos, aonde vocês estiverem, que vocês, espero que estejam sentados, cada qual aí no seu lar, no seu trabalho, no seu escritório, porque tem gente trabalhando, né? Que vocês sentem, fechem os olhos, se concentrem, respira profundamente, enchendo os pulmões de ar e soltando, inspirando bem devagarzinho, segurando o ar, soltando, inspirando, expirando. Agora, vocês vão visualizar. Quem não conseguir visualizar, imagina que o seu pai está atrás de você, do seu lado direito, e sua mãe atrás de você, do seu lado esquerdo. Independente dos seus pais estarem ou não encarnados, visualize, olha bem para o rostinho deles, você está sentada e eles estão atrás de você. Agora você imagina que atrás de seus pais estão os pais deles, seus avós. Inspira, solta. E agora, vocês percebem que atrás dos seus avós estão seus bisavós, materno, paterno. Atrás deles, os seus tetravós. E vocês vão percebendo que vão chegando mais casais. Esses casais vão se aproximando e vão entrando na fila, criando uma fileira de pessoas que te amam muito e que são responsáveis pela tua existência, por você estar aqui agora. Pessoas amorosas, cheias de amor, cheias de dificuldade também. Agora você vai se imaginar ficando de pé e virando de frente para essas pessoas. E você olha o tamanho dessa fila de ancestrais
de todas essas pessoas que lutaram, que viveram e que são suas raízes. E você observa também que no meio dessas pessoas tem muita gente que estão um pouco fora da fila, como se fossem excluídas do sistema. Tios, primos, irmãos. E você, com muito amor no seu coração, você vai olhar para eles e vai pensar, dizer com seu pensamento: eu vejo tudo como é, não julgo ninguém e dou um lugar para vocês no meu coração. E você sente a força desse amor que expande de dentro de você para eles e deles para você. Você percebe isso muito vivo. E com o coração repleto de amor, você vira novamente para frente, sentindo a presença de todos eles atrás de você, e você fala: eu tomo a força da minha ancestralidade para seguir em frente e romper todas as barreiras que me impedem de vencer os meus problemas. E pensa no problema que está te afligindo agora, que você precisa resolver. Sente e entrega. Sente tudo sendo dissolvido agora na sua frente. E você complementa: sim, sim para tudo do jeito que foi, porque eu escolho a vida, eu escolho seguir em frente. E sentindo a força dessa ancestralidade, rompendo todas as barreiras, todas as correntes, tudo aquilo que te impede de seguir à frente, você respira profundamente, inspira, expira, e vai sentindo seu corpo, seus pés, suas pernas, seus braços. E no seu tempo, você abre os olhos para o aqui e agora. Gratidão. Gratidão, amiga. Que bom. Que bom. Que lindo. Desejo que todos vocês tenham conseguido fazer a sua conexão, né, com a sua ancestralidade e aberto o campo, né, para incluir todos os excluídos do seu sistema familiar e quebrar todas as barreiras, doenças, medos, angústia, ansiedades, dificuldades de todos os níveis, para poder seguir em frente. Sim. Amar e ser amado, porque a vida é amor. E sem amor não faz sentido, né? Como dizia Chico Xavier, quem não serve para servir, não serve para viver. Então, vamos servir. Sim, foi muito lindo. E eu... E isso faz... eu queria... eu até fiquei sem palavras. Estou aqui tão conectada com tudo que foi. Né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse encontro, né? Desse workshop em que você
que você faz, voltado com as vivências sistêmicas, trabalhando esse campo, onde a gente pode experimentar a ancestralidade, ver esses emaranhados. Então, conta um pouquinho, você me falou um pouco, né, que você criou um projeto, então fala um pouquinho pra gente, antes que eu acho que até... Eu vou falar, e eu vou falar, inclusive, porque eu tenho aqui várias pessoas que já participaram da minha oficina. A Cláudia Amaral, Rosane Albuquerque, a Dani, da Espásio, onde eu faço as minhas constelações em grupo, já participaram da oficina de desenvolvimento pessoal. Pois é, pessoal, diante desse momento que nós estamos vivendo, Claudinha, falei você. Então, diante desse momento que nós estamos vivendo, a oficina ela vai ser feita online, vai ser feita em 2 dias, vai ser sábado e domingo, né, Rô? Isso, dia 4 e 5. 4 e 5 de julho, das 9 às 13 horas. É um projeto muito legal. Quem já participou sabe o quanto é importante, muita vivência sistêmica, muita dinâmica, sabe? Uma conexão com o vazio criador, com o seu divino, uma conexão para a limpeza daquilo que, sabe, para você olhar para frente, para você verificar o que precisa ser feito, as transformações, criar empatia, enfim, para poder seguir em frente, né? Mas depois nós vamos publicar direitinho, né? A Renata está responsável pela essa organização, né? Sim. Ela vai criar, tá criando no Zoom, vai ser pela plataforma Zoom, muito legal. Gente, não vai faltar nada, as dinâmicas, a Renata está criando salas individuais para as pessoas fazerem as dinâmicas, os participantes, um com o outro, aonde vai ter, tipo assim, você vai poder em dupla, em trio, fazer as dinâmicas. Fala um pouquinho sobre como é que é isso, Renata. Não, na verdade, gente, esse trabalho todo, a Rosali já, na verdade, fazia isso de forma dentro de um workshop, e aí pelo Zoom a gente vai fazer isso. Tem a possibilidade da gente estar dividindo as turmas em duplas, em trios, o grupo como um todo, e o mais interessante é a possibilidade de botar em prática, de vivenciar tudo que a gente falou hoje, porque tudo isso fica muito no campo do conceito e do abstrato. E quando a gente tem a experiência, por exemplo, como a gente teve a experiência hoje, da vivência que a Rosali nos deu de presente, e a gente pode experimentar o que é estar em sintonia, se conectar com o campo, com a ancestralidade, com a força que isso vem. Então, é essa oportunidade que está sendo dada aqui, através desse workshop, da gente vivenciar as práticas da constelação familiar, as vivências e sentir isso, né? A Cláudia perguntou qual é o dia mesmo, para repetir. Dia 4 e 5 de julho, pela manhã, isso. dia 9 a meio-dia. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Isso aí. Vai ser muito bom ter vocês comigo. Depois nós vamos passar os flyers, né, onde vai estar tudo direitinho, explicando como é que vai ser feito. E aí, obrigada, Dani. Como é que vai ser feito. Obrigada, Rô, também, tá? É muito bom a gente poder, né, participar, ter pessoas que já passaram pela experiência, que pode dizer, né, como é que se sentiu, como é que foi. É muito legal. Eu estou muito feliz com esse projeto. Estou muito feliz de poder, através dessa live, estar trazendo com a parceria aí, com a minha amiga Renata, está trazendo todas essas informações sobre as constelações. E, gente, quem quiser perguntar o que for, manda para mim a pergunta, manda para a Renata a pergunta, tá? Vocês podem mandar perguntas para a gente, questões de vocês pessoais. Oi, Isabel! Tudo bom, querida? Gratidão! Enfim, manda as perguntas que nós vamos responder, manda inbox, ok? Terminamos? 1 minuto para cair. Então, obrigada a todos pela participação, pela presença de hoje, pelo tempo de estar aqui com a gente, conversando sobre constelação, ouvindo.
e trocando, né? Porque tudo é energia. Gratidão a todos, gratidão, minha amiga Rosali, por a gente estar podendo construir esse momento juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração e um beijo para todos. Gratidão por estarem aqui, gratidão por nos ouvir. Estamos a serviço. Qualquer dúvida é só mandar para a gente, né, Renata? Isso aí. Um beijo. Tá joia, gente. Beijo no coração. Beijo, Osmara. Obrigada. Beijo, Dani. Beijo, Mônica, direto de Portugal. Que alegria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito feliz por vocês, viu? E amanhã eu tô junto com a Osmara, viu? Amanhã eu tô com a Osmara falando sobre mediação familiar na visão sistêmica. Ok? Isso. Um beijo. Isso. Beijo. E na sexta, estamos falando sobre CNV, né, Dani? Ah, e na sexta-feira também, CNV. Renata tá CNV e eu tô falando sobre contrato de namoro. Gente, é muita coisa legal aí para vocês. Não vai faltar assunto, viu? Um beijo grande. Tchau, amiga. Tchau, amiga.